Eu queria pedir atenção para vocês primeiro, antes que a gente comece os painéis, os recados dos nossos parceiros. Vamos dar uma olhadinha. Há 25 anos, a Huawei está no país aproximando as pessoas, conectando as empresas, os mercados e os governos do país a mais de 95% dos brasileiros. Em 25 anos, a parceria da Huawei com o Brasil cresceu e se fortalece a cada dia por meio do trabalho intenso de seus colaboradores e parceiros. Uma rede de pessoas e instituições focadas em inovações que promovem o desenvolvimento do país, junto com mais de 200 instituições nacionais. A Huawei acredita no Brasil. Por isso, investe em tecnologias de informação, comunicação e energia inovadoras que colocam a produção brasileira na vanguarda mundial, com a melhor infraestrutura de cloud e total segurança de dados. E que estão gerando energia limpa com a mais avançada tecnologia fotovoltaica. Huawei, 25 anos no Brasil. De ideias pensadas para os lares, a ideias pensadas para as indústrias. Da geração de energia renovável a renovadas formas de gerar energia. De motores elétricos inteligentes a cidades inteligentes. Da inovação à preservação. Nós vamos fundo em tudo que fazemos, trazendo ideias cada vez mais inovadoras, eficientes e sustentáveis. Muito obrigada aos nossos parceiros e agora a gente vai começar o primeiro painel dessa tarde. Eu vou convidar para vir aqui ao palco, sentar aqui em uma dessas cadeiras, o coordenador do Grupo de Trabalho de Financiamento da Bersolar, o Rafael Roque. Rafael é advogado com mais de 11 anos de experiência na área empresarial. Atuou nas áreas de M&A, Project Financing e mercado de capitais de escritórios e empresas no Brasil, sendo atualmente diretor jurídico do Grupo Faro Energy e diretor de risco e compliance da gestora de recursos Belrock. Convido agora o advogado da unidade tributária do Martorelli Advogados, João Amadeus. João possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, Master em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. E eu convido agora o diretor, sócio-diretor da Varte Capital, o André Cantani. O André é sócio da Varte Capital desde 2022, tem mais de 14 anos de experiência profissional em gestão e consultoria. É doutorando e mestre em administração pela UFPR, especialista em inteligência de negócios e bacharel em engenharia mecânica. Eu vou chamar também agora, peraí que eu me enrolei aqui, mas tudo bem, vai ser o especialista em energias renováveis e telecomunicações da FINEP, o Paulo Rezende. O Paulo atua na FINEP há 21 anos, com experiências em diversas áreas ligadas ao fomento, seleção e contratação de projetos. Membro da equipe de especialistas em energias renováveis e telecomunicações.
Tem mestrado em Políticas Públicas pela FGV e graduação em Administração Industrial pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro. Agora eu passo a palavra para o coordenador do Grupo de Trabalho de Financiamento da ABSolar, o Rafael Roque. Rafael, se você precisar disso aqui... Vou precisar. Bom, sou o Rafael Roque, sou coordenador do Grupo de Trabalho de Financiamento da ABSolar. Esse é um dos painéis que a gente organizou aqui para o Encontro Nacional. E aí eu vou falar um pouquinho do que o Grupo de Trabalho fez durante o ano, os projetos que a gente tem a fazer, e obviamente convidar todos aqueles que queiram participar e discutir com a gente como aumentar a nossa exposição aqui de geração solar no Brasil e outros projetos de energia renovável junto com a ABSolar. Então, a ABSolar, como vocês sabem, é uma representante responsável pela promoção do setor solar fotovoltaico no Brasil. A gente tem atuação em todos os estados e no Distrito Federal. A gente coordena e concentra empresas tanto nacionais quanto internacionais, justamente com esse objetivo de discutir e promover a migração de matriz energética e servir de ponto de encontro e discussão das diversas mentes, empresas e pessoas que sejam interessadas e engajadas nesse objetivo comum. O Grupo de Trabalho de Financiamento tem como objetivo discutir aqui as várias formas, óbvio, de financiamento para as iniciativas de geração solar, mas não só, outras como hidrogênio verde ou outros projetos de interesse que estejam coordenados com os interesses da associação. Em 2023, a gente tinha 3 grandes projetos aqui, a regulamentação dos projetos prioritários e rede para a geração distribuída fotovoltaica. Acho que a gente conseguiu evoluir bastante, apesar de até agora a gente não ter conseguido fazer a conclusão desse ponto, junto ao Ministério de Minas e Energia, mas acho que a gente teve uma atuação muito marcante, muito presente em todas as discussões. Acho que a ABSolar liderou essa discussão junto ao Ministério. A expectativa é que a gente tenha uma conclusão agora no início de 2024. A simplificação dos processos de ampliação de crédito para as linhas do BNDES e PNB. Então, durante o ano, a gente promoveu algumas conversas com o BNDES e PNB, tivemos discussões para levar a eles os pontos, os entraves que os nossos associados pontuaram durante reuniões do grupo de trabalho. Conseguimos fazer um workshop com o BNDES para tirar dúvidas e eles explicarem os trâmites necessários para vocês ou para os associados conseguirem fazer o acesso às linhas disponíveis. E aí o guia de financiamento para energia solar fotovoltaica. Esse era um trabalho que a gente estava fazendo em conjunto com uma outra associação. E a gente deve aí puxar esse projeto integralmente para a ABSolar e seguir com ele em 2024. Acho que é importante porque, ainda que a gente tenha desenvolvimento hoje solar muito maior do que a gente tinha há 3 anos atrás, ainda temos muitas dúvidas em relação a como funciona, qual a diferença de geração distribuída para a geração centralizada, o que é o que, como que os projetos se estruturam, quem são os players, todo esse arcabouço aí de financiamento e de acesso aos projetos de infraestrutura que são importantes aqui para o Brasil. Então, a ideia é que a gente tenha um grande compilado aí desses pontos para a gente conseguir difundir mais o nosso trabalho. Tá? Em 2024, a gente trouxe alguns novos pontos. Eu acho que a regulamentação do REID e do prioritário é um ponto muito importante. A gente vem discutindo isso recorrentemente com os nossos associados. Então, a gente vai continuar trabalhando e preferindo essa regulamentação o quanto antes. A gente entende a urgência, entende a preocupação de todo mundo para que consiga esse benefício. Ampliar as relações com as casas de rating de geração distribuída. Então, durante esse ano, você começou a ver essas casas de rating como Standard & Poor's, Fitch e outras, trazendo geração distribuída para o portfólio de análise que eles conseguem fazer, alguns materiais, alguns estudos mostrando como é possível fazer isso. E isso vai ser muito importante para o crescimento e para a diversificação de produtos
que a geração distribuída vai conseguir acessar o mercado de financiamento. Então, e o terceiro ponto, tentar facilitar os diálogos estratégicos com as principais entidades financiadoras do setor, e aqui vale tanto para a geração distribuída quanto para a geração centralizada. A ideia é que a gente consiga aqui estreitar laços, né, com alguns dos fundos constitucionais, como o FNE, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, e o FCO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, para a gente tentar fazer esse estreitamento e conseguir ter o melhor aproveitamento dessas linhas para os associados da Pessolar, mas não só, mas também para todos aqueles que queiram desenvolver projetos de energia sustentável no Brasil. Bom, queria pedir para todos que estão assistindo, todos que estão aqui, se quiserem entender um pouco mais sobre o nosso trabalho da Pessolar e quem são os nossos associados atualmente, que acessem o site, e se quiserem se associar, estão aqui os dados de contato. Acho que a Pessolar hoje tem uma posição muito importante dentro da discussão do cenário político, econômico e financeiro. É uma posição de destaque. A construção ao longo dos últimos 10 anos foram completos agora em 2023, é muito importante. Então, acho que bastante interessante quem ainda não é associado e estiver aqui presente, tentar se associar e fazer parte dessas discussões. Acho que era isso. Tá? Muito obrigado. Acho que a gente vai passar agora para os painéis, a discussão de cada um, e eu vou ficar aqui, se eu tiver alguma dúvida, eu vou perguntando para o pessoal. Obrigado. A gente vai agora, então, obrigada, Rafael. A gente vai agora passar a palavra para o advogado da Unidade Tributária de Martorelli Advogados, o João Amadeus. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Muito obrigado à AB Solar pelo convite. Parabéns à associação pelos seus 10 anos. E eu espero que, no mesmo ano em que o escritório faz 40 anos, que sigamos trilhando essa parceria que tem sido muito frutífera e muito boa para as duas instituições. O tema que eu vou abordar me foi solicitado para falar sobre o REI e para falar sobre as debêntures. Só que cada um desses temas mereceria uma palestra à parte, mereceria uma conversa à parte. Eu não vou chamar isso aqui de palestra, não vou chamar isso aqui de aula, eu queria conversar com vocês a respeito desse tema. Eu acho que, em ambos os temas, o que a gente vai ver no futuro é muito mais uma construção a partir do que a gente está fazendo agora, do que uma, digamos assim, algo que já está estabelecido e problemas que a gente tem que resolver agora. Então, eu vou focar na questão do REIT, porque eu acredito que o REIT e a geração distribuída é um tema mais urgente. Mas, quando eu falar da legislação, eu vou também fazer umas pinceladas sobre as debêntures incentivadas. Meu nome é João Amadeus. O escritório, ele tem a matriz de Recife, mas a gente tem escritório aqui em São Paulo. Desde já estão todas e todos convidados a nos visitar. Introduzindo o tema do ponto de vista tributário, tá, gente? Eu sou da área tributária, a gente também tem uma área regulatória de energia, e que a gente trabalha em conjunto, com sinergia muito grande para tratar desse tipo de assunto. Mas a gente vai falar sobre o REIT com foco na geração distribuída. Tá? Por quê? Porque a gente tem as definições de geração distribuída, eu acho que isso aqui não deve ser novidade para ninguém. Tá? A geração distribuída, do ponto de vista tributário, o que é mais importante são as margens de potência. Então, a gente tem a microgeração e a mini geração. Dentro das definições, a gente tem um grande problema em relação ao acesso ao regime jurídico prévio à Lei 14.300 dentro da mini geração. E eu vou focar aqui na mini geração, porque para os fins do incentivo fiscal, a mini geração é a parte da geração distribuída tocada pelo REIT. E aí eu queria separar com vocês dois grandes momentos no tempo. A gente tinha o REIT antes da Lei 14.300 e a gente tem o REIT após a Lei 14.300. O REIT em si, ele não é, digamos assim, um benefício tão novo. A lei de 2007, o decreto que a regulamenta é também de 2007, a Lei 11.488, o decreto 6144. Só que a gente sempre teve esse problema, não vou dizer um problema, mas a gente sempre teve esse debate
a respeito do enquadramento da geração distribuída, minha geração, dentro do benefício. Tá? Esse pleito, acho que de 2018 para cá, esse assunto ele começou a ficar mais evidente. Se a gente for analisar as concessões propriamente ditas, tá? Em que termos é concebido, dentro da energia elétrica, dentro das obras de infraestrutura de energia elétrica, quais pleitos são feitos, se esses pleitos são de geração distribuída ou não, e quais deles são enquadrados ou não pelo Ministério. Se a gente for olhar somente isso, somente o retrato, não o filme, a gente pode chegar numa conclusão. Essa conclusão vai ser apressada de que a geração distribuída ela não entra no Rio. Certo? Só que isso era de acordo com a estrutura jurídica prévia. A gente, inclusive, tem parecer da Procuradoria Federal junto à ANEEL dizendo que geração distribuída, rede, não pode. Esse parecer até é extenso, mas ele não é tanto antigo, tá? Parecer no número de 2007. Inclusive, da mesma época da lei. O fato de ser do ano 2007 não é mera coincidência. Isso é o panorama anterior. Certo? E aí a gente tem, em 2023, a lei. Lembrando que não é por conta desse parecer que algum ou outro projeto de geração distribuída não pudesse ser enquadrado. Certo? Mas a gente teve uma grande mudança de paradigma a partir da Lei 14.300, que disse, o que é que ela diz? Ela diz que os projetos de mini geração distribuída, e aí não tem discussão se é antes, depois da lei, mini geração distribuída, vai ser considerado projeto prioritário de infraestrutura, que são os projetos beneficiados pela lei do Rio. Veja que a lei ela não diz mini geração distribuída automaticamente vai estar enquadrada no incentivo fiscal. O que ela diz é, uma vez que os projetos beneficiados pelo Rio têm que ser projetos de prioridade dentro de infraestrutura, só esse requisito não vai poder barrar o enquadramento da mini geração dentro do incentivo. E aí, ela coloca claramente 3 pontos. Né? Primeiro, fundo de participação. Segundo, o próprio rei. E terceiro, as debêntures. Deixa eu fazer um parênteses aqui sobre as debêntures incentivadas. Do ponto de vista tributário, eu acredito que não é o maior problema que a gente tem aqui. Porque a debênture incentivada, a estrutura tributária dela é até, digamos assim, razoavelmente simples. Que é, a debênture é uma forma de captação de recursos. Essa captação de recursos é feita via investidor. O investidor investe esperando retorno. Esse retorno é tributado. O que é que a lei faz? A lei da debênture incentivada faz. Se o investimento for nesse tipo de projeto, sendo que a gente já tinha energia elétrica como setor incentivado, e agora a gente tem geração distribuída também, se for enquadrado o projeto, o investidor, pessoa física, o imposto de renda dele é zerado, nos ganhos que ele tem a partir do investimento, e o investidor, pessoa jurídica, só recolhe 15%. Se a gente tivesse que colocar as debêntures incentivadas numa caixa, eu estou fazendo um resumo bem resumido, é isso. O maior problema das debêntures incentivadas não está na parte tributária, tá? Está na estruturação do projeto. Porque, por exemplo, iluminação pública, que é uma coisa que foi recentemente regulamentada. Né? Para você ter um projeto grande o suficiente para ser atrativo para a captação de investimentos via debêntures, esse projeto tem que ser relativamente grande. Grande mesmo. E aí, o problema é juntar, basicamente, 3 partes. Um grupo de investidores, um projeto grande, que teria que ser uma cidade, tivesse que reformar a sua infraestrutura de iluminação pública, por exemplo, e a estrutura jurídica disso, colocar todo mundo no contrato, colocar todo mundo no papel e, eventualmente, uma instituição financeira que vai fazer esse tipo de arranjo. O maior desafio está em fazer esse conjunto funcionar. Mas uma vez funcionando, o incentivo fiscal está relativamente garantido. E aí, no REIT, voltando para o REIT, né, a gente tem as consequências tributárias dele, que é zerar o PIS e a COFINS de importação, zerar o PIS e a COFINS normal. Lembrando que, fazendo outro parênteses aqui, PIS e COFINS não são impostos. PIS e COFINS são contribuições. É tudo tributo. As PIS e COFINS são contribuições de ordem apenas federal. Tá? Contribuição sobre a receita bruta. É a tributação mais pesada que existe no país. PIS e COFINS é uma coisa bem nossa.
essa tributação sobre a receita. E aí a gente zera o PIS e a COFINS, tanto na importação quanto aqui dentro, na compra de bens que vão integrar o ativo imobilizado. Definição contábil de ativo imobilizado é aquilo que você vai usar. Né? Vai usar por mais de um período contábil. O período contábil é o ano. Aquilo que vai ficar na empresa por mais de um ano. É bens, máquinas, aquilo que é para a construção da infraestrutura mesmo. E aquisição de serviços também. Tá? A partir daí a gente tem os cuidados jurídicos, do ponto de vista tributário, que é já a nível de regulamentação. Tá? O REIT, por exemplo, não pode empresa estar no simples. Todo mundo tem que estar no lucro real. E uma coisa que eu também queria falar é o papel do Ministério. Tá? O papel do Ministério é definido pelo próprio decreto de regulamento da lei. Isso é uma coisa que tem que ser observada. Não dá para ignorar isso. E aí, a gente tem um problema que é a portaria atualmente vigente, que eu acho que é essa que está sendo trabalhada, né? Ela não trata exatamente sobre a geração distribuída, porque ela foi feita num período prévio a essa discussão que a gente está tendo aqui. É prévia a Lei 14.300. Mas, ela também não diz que não. O que essa portaria faz é fixar balizas para que a estrutura interna do Ministério analise os pleitos de enquadramento do REIT e diga se enquadra ou se não se enquadra. Tá? O problema disso aí é a eventual judicialização. Porque pode ter gente que entra, quer se utilizar do benefício, precisa disso, tem que cumprir prazos. E o custo, a diferença no custo, a diferença de investimento é muito alta. E a gente está falando aqui de tributação da receita bruta. O que, finalizando, eu acho que... Tá. Finalizando isso aqui, o que eu queria deixar claro é que eu comecei a minha fala dizendo que a gente está fazendo aqui agora vai ser determinante para como o entendimento vai ser consolidado. Por quê? A gente sabe que tem casos sendo ajuizados agora. Esses casos, a maioria deles está na primeira instância. Esses casos, eles normalmente são veiculados via mandado de segurança. O mandado de segurança, ele é um tipo de procedimento muito estreito. O que você precisa no mandado de segurança é que a autoridade judicial emita uma decisão dizendo se você tem direito e se esse direito ele é auto-evidente ou não. Se o seu direito não for auto-evidente, precisar de liquidação probatória, esse tipo de coisa, você já tem um problema de ordem de processo aí. Se esse tipo de procedimento for tratado como uma commodity, se os contribuintes, querendo ser enquadrados no REIT, ingressarem com ações sem pensar muito a respeito, sem estudar bem o seu enquadramento, sem ter a clara noção que estão respeitando as balizas do decreto, da lei, estão cumprindo os requisitos da portaria que eventualmente podem ser oponíveis a eles, a gente pode ter problemas aí do ponto de vista da jurisprudência. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui, a título de conclusão, é bom tratar esse assunto com a equipe multidisciplinar. Porque, no final do dia, o que vai estar sendo solicitado do juiz ou da juíza é que, doutora, meu enquadramento, ele ocorreria de qualquer forma. Não é o fato de eu ser geração distribuída, minha geração, que vai impedir. Assim sendo, a coisa anda, a coisa flui. O que você não pode fazer, o que o contribuinte não pode fazer, é exigir do judiciário uma coisa que ele não pode dizer. Ou ingressar com uma ação que vai provocar uma resposta que é que pode lá na frente consolidar um entendimento que prejudica toda a coletividade desses contribuintes elegíveis ao REIT. Tá? Então, eu gostaria de dizer que o panorama é bom, o direito é bom porque ele decorre da própria lei. Tá? É a lei que diz que o setor vai ser prioritário para o enquadramento. Isso não pode ser ignorado. Pelo menos, somente com isso, não mais. É essa a mensagem. Obrigado pela atenção. Fica à disposição para o debate. Obrigado. Obrigado, João. Eu vou passar a palavra agora para o sócio da VAT Capital, o André Contani. Oi. Obrigado. Tem um material, uma apresentação. Isso. Então, boa tarde a todos. Cumprimento, os colegas aqui da sessão, Paulo, João, Rafael. Agradeço a Bessolar pelo convite e digo também que
estava previsto que o nosso sócio-diretor, Eduardo Tobias, fizesse essa apresentação, mas ele teve, né, uma indisposição de saúde, então estou aqui para apresentar. Então vamos falar o panorama de financiamento para projetos de geração compartilhada, de geração centralizada e hidrogênio verde. Só contextualizando o que nós fazemos, né, nós da UAT temos um foco nas energias renováveis, fazemos assessoria financeira para investimento, financiamento, compra e venda de projetos e ativos no setor. Fazemos bastante análise de investimento em projetos, análise de viabilidade, modelagem financeira, que acaba sendo, né, um suporte para essas análises e também um suporte para estruturação de financiamento, que é uma outra linha que a gente acaba tendo bastante demanda, né? A gente faz também até mesmo a geração distribuída acima de 25 mega, mas a gente daí trabalha com diversas fontes, BNDES, BNB, debentures, e é um pouco disso que a gente vai falar aqui. Só contextualizando um pouco o histórico de financiamento de infraestrutura. Antigamente a gente tinha o BNDES com uma presença muito importante. Hoje em dia, né, já tem também tanto debentures quanto BNB também com volumes expressivos. E agora falando um pouco mais especificamente dentro do financiamento, né, do crédito solar, o BNDES ele retomou, né, uma participação a partir de 2020, a partir da flexibilização, né, do conteúdo local, que antes era muito restritivo, e até isso foi um dos pontos que limitou o financiamento nessa época. O que a gente trouxe aqui no gráfico, depois vai ficar disponível a apresentação, mas 2023 só ressalto que até setembro, né, tinha os dados disponíveis, mas já tem divulgado no mercado, já tem também mais 2 bilhões aí, né, para serem inseridos no número do BNDES. A gente vê então uma tendência de queda, né? A gente teve um volume recorde em 2022, mas agora 23, né, fechando o ano, e a perspectiva para 2024 é que tem um volume um pouco menor, né? E um ponto importante é que a gente está sempre olhando aqui um retrato do passado, né? Então, os projetos que vão demandando financiamento são justamente aqueles que tiveram o PPA já. Existe um intervalo entre o PPA e essa estruturação do financiamento, né? Então, em geral, 6 meses até 1 ano e meio acaba sendo o tempo que se dá, né, da estruturação do financiamento. Se a gente fosse colocar num ranking, né, o que é mais atrativo é o FNE do BNB, né, e o FDNE a partir do Banco do Brasil, que são realmente fontes muito com valores muito atrativos de custo, né, mas que tem uma limitação por ser numa área SUDENE. Também existe, né, a restrição no caso do BNB, existe uma restrição de 150 milhões por grupo econômico, então não é SPE, é um grupo econômico. Isso para 2024, né, são a informação que a gente já tem. E também existe uma disputa pelo orçamento, que ele é limitado, né? Então, por exemplo, no FDNE, em torno de 1 bilhão, foi agora para 2023. Ressalto também que existe outros fundos constitucionais, né, tanto do Centro-Oeste quanto do Norte. A gente tem informação de financiamento no solar com o fundo do Centro-Oeste. E aí, na sequência, vem então BNDES e debentures, né? Aí já não são taxas tão atrativas, e já tem uma convergência então para essas taxas de mercado. Aqui a gente traz, né, uma tabela extensa, mas o ponto mais importante, só para deixar registrado, que assim, todas as taxas elas vão, de certa forma, vão em função da NTNB, né? Então, mostrar a importância, né, de se conhecer esse tipo de dado.
E aí, justamente, a gente vê nesse gráfico é que a taxa, né, NTNB, a TLP está convergindo, então, para essa taxa, né, do título do Tesouro, que a TLP ela subiu, então, de 2020 de 1,5% para 5,56%, e do NTNB nesse mesmo período de 3,5% para 5,63%. Então, isso é em função, né, da TLP ela ter perdido lá aquele fator alfa, ela está, a partir de janeiro desse ano, não tem mais, né, esse fator que, de certa forma, ainda dava esse degrau no gráfico. Então, o que a gente vê é justamente essa aproximação desses dois números, né? Sempre lembrando que o TLP, como é uma média móvel, nos últimos 3 meses ele dá uma certa defasagem. Então, a gente vê um movimento, teve uma certa subida recentemente, mas a gente já vê um movimento de queda, né? Então, o sinal que a gente vê, ainda que não seja expressivo, não seja tão intenso quanto foi a subida, mas a gente vê já um movimento de decréscimo, né? Então, o que a gente pode trazer, né, de novidades aqui? O BNB ele criou um fundo de debêntures incentivadas, né, justamente para complementar um fundo que é limitado a 40%, né, no FNE. O BNDES passou a oferecer o crédito dolarizado, né, então isso sem sindicalizar, então isso é interessante para quando se tem, né, receita em dólar. Criou um mecanismo de backstop, né, como se fosse um limite de crédito, né, entendendo também a necessidade dos empreendedores de terem um financiamento, buscarem diversas fontes, mas sem a certeza, a garantia de que vai viabilizar o crédito, né? Então é como se fosse um limite de crédito que fica lá disponível para o empreendedor, né? Caso não consiga, né, também por taxas mais competitivas como o FNE, fazer a composição desse crédito, sabe que tem lá disponível esse valor junto ao BNDES. Segue também oferecendo as debêntures, embora ultimamente não tenha feito operações. As debêntures incentivadas, né, a gente teve notícia de uma operação com swap em dólar, que acaba sendo, né, uma forma, ao invés de emitir o bond, né, o título em dólar, acaba que tem essa possibilidade de emitir aqui e depois fazer essa conversão, né? E o mini-perm, que é um instrumento interessante, né, de médio prazo, então ele possibilita que a usina entre a operação, né, e a partir disso ela consiga também, após o COD, ainda um tempo, né, 2 anos, por exemplo, para viabilizar o longo prazo. A gente traz aqui algumas mudanças na regra do Fundo Clima, né, o mais importante é que aumentou, né, o custo financeiro de 1% para 8% solar e eólica, 6,15 para biomassa e armazenamento. E o prazo ainda continua 16 anos, mas diminuiu a carência, né, para 6 anos. Aqui a gente traz, agora já entrando no mérito do hidrogênio verde, a gente mostra, né, no caso da amônia renovável, como que são vários elos da cadeia e a gente tem para cada necessidade de CAPEX, de financiamento desse CAPEX, né? Então, a complexidade que hoje em dia a gente já vê que tem uma composição de diversas fontes de financiamento, aqui passa a ter, né, não só diversas fontes, mas para diversos elos da cadeia, né? Então vai tornando tudo muito mais complexo. Interessante que o BNDES já se antecipou essa discussão da regra de conteúdo local, então se teve aquela restrição, né, nos financiamentos antes em função dessa regra, agora pro hidrogênio isso já tem algumas regras definidas, com alguns marcos temporais, né? A gente traz aqui um exemplo da etapa 1, etapa 2, etapa 3, né? Etapa 1 até 2025, a etapa 2 2030 e a etapa 3 a partir disso. Então, uma sinalização, né, para o mercado da direção que o BNDES está considerando. Então, entrando aqui nas considerações finais, né, falando aqui em termos de geração centralizada, a gente entende, né, que a alta da taxa de juros, a taxa alta, né, acaba impactando a competitividade, a questão, né, também
da capacidade de pagamento, então isso entra no índice de cobertura como uma dificuldade para o projeto, para viabilizar, e acaba tendo então uma necessidade de colocar o equity, uma quantidade maior de equity, né? Então isso, no limite, pode inviabilizar o projeto. Tem as restrições, né, da alavancagem do BNB, como eu tinha falado, 40%. Tem também a própria restrição do orçamento, né, a quantidade de recursos disponível para esse financiamento. Acaba tendo, né, essa necessidade então, de se trabalhar com diversas fontes de financiamento. Então, também, né, tem agora as operações em moeda estrangeira, que a gente entende que faz sentido, né, quando se tem uma receita em dólar, acaba sendo também uma possibilidade, bancos multilaterais, esse tipo de coisa. O gráfico que a gente trouxe no início, né, não é um mapeamento todo do mercado, a gente separou BNB, BNDES e debêntures, que acaba sendo 80% a 90% do mercado, mas tem a possibilidade, por exemplo, de fazer full equity, tem a possibilidade de bancos multilaterais, então o mercado ele acaba sendo um pouco maior. Aí, em termos de hidrogênio verde, a gente entende que, né, a escassez, não ter um off-taker acaba sendo, né, uma dificuldade para Project Finance, né, acaba sendo a base para poder viabilizar o financiamento desse modo. Também vai ter uma necessidade muito intensa, né, de capital e consequentemente, né, a necessidade de financiamento desse capital para que torne, né, essa energia à frente, quando se fala em hidrogênio verde, né, para que se possa consolidar e amadurecer o mercado, então é necessário que se tenha uma oferta, né, com recursos acessíveis. Então, moeda estrangeira também, né, é uma questão que vale a pena em função também dos componentes serem importados, então, consideração de financiamento em moeda estrangeira. Então, a gente entende que esses volumes vão sendo cada vez mais expressivos no hidrogênio verde, né, e no longo prazo é importante assim, também considerar que, em função, né, da competição que já existe entre eólica, solar e outras fontes, também o hidrogênio verde, a partir do seu amadurecimento, ele também pode, em algum momento, competir por esses recursos mais atrativos que são mais escassos, né? Então, no fim das contas, o que a gente entende, né, que realmente está se tornando um processo cada vez mais complexo de financiamento, né, exige, né, a participação de um assessor financeiro, seja ele independente ou vinculado aos bancos, né, mas que ajude a considerar todas essas complexidades de diversas fontes de financiamento, né, diversas instituições que são envolvidas, documentação e tudo mais, e que possa, né, de fato, colocar o projeto, viabilizar o projeto e colocar ele em operação. É isso, eu deixo aqui os meus contatos e, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Obrigada, André. Eu falei em VAT, capital, mas eu vi que é o WAT, né? Na verdade, a gente transita entre os dois. Então tá bom, menos mal. Obrigada, então, André. E eu vou passar a palavra agora para o especialista em energias renováveis e telecomunicações da FINEP, o Paulo Rezende. Boa tarde a todos. Eu sou Paulo Rezende, analista sênior da área de energias renováveis e telecomunicações da FINEP. Já tenho mais de 20 anos de casa, sempre trabalhando com análise de inovações, fomento a formas de crédito. E a ideia aqui é fazer um panorama bastante conciso. Me deram só 5 minutos ali na contagem, não era? Não, 10. Não, peraí. Estamos consertando. Olha lá, 10. Bom, eu sei que vocês estavam testando a minha velocidade. Obrigado. A ideia é apresentar para vocês um panorama do portfólio FINEP, considerando que a FINEP ela apoia o desenvolvimento de tecnologias. Um comentário. A teoria econômica ela fala que tem duas formas de você gerar riqueza. Ou você aumenta a capacidade de produzir, por exemplo, eu aumento minha base instalada para captar mais energia solar. Ou você investe em desenvolvimentos tecnológicos para produzir mais, ou produzir a um custo menor,
ou produzir bens que vão ser vendidos a um preço prêmio no mercado. Então, essas são as duas formas. O financiamento de infraestrutura, ele alcançou um patamar bastante maduro do Brasil. Então, já foi abordado aqui pelos meus colegas anteriores, as formas de financiamento para a capacidade instalada, para você instalar geração centralizada ou descentralizada, fazer grandes investimentos em usinas, etc. A minha parte complementa a fala deles, acho que faz uma soma muito positiva, que é: e quando o seu objetivo não é necessariamente aumentar o parque instalado, mas sim incorporar ou desenvolver tecnologias para que você possa gerar mais riqueza com a sua empresa. Então, a ideia aqui é abordar esse tema. Primeiro, falando rapidamente sobre quem é a FINEP. A FINEP é a agência pública do governo federal para financiamento e inovação no país. Nós somos vinculados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Temos mais de 50 anos estimulando desenvolvimento tecnológico e inovação, tanto no lado das instituições de pesquisa, por exemplo, quando a gente fala de laboratórios que certificam equipamentos para a área solar, para a área eólica, quanto na área produtiva das empresas, fazendo com que elas possam desenvolver novos produtos. E as formas de apoio, nós temos como referência o que a gente chama do grau de maturidade tecnológica daquilo que é o objeto do financiamento. Então, se eu tenho tecnologias ainda em estágio muito embrionário, tão embrionário que você ainda está no campo da ciência, normalmente a FINEP apoia financeiramente, financiando infraestrutura de pesquisa no Brasil. Então, laboratórios de referência, rede metrológica, formação de especialistas de recursos humanos para a área de energias renováveis e outras áreas. Essa é a maneira pela qual a FINEP incentiva lá no comecinho, para instituições de pesquisa. A FINEP também faz investimento direto e indireto em empresas para que elas possam receber uma injeção de recursos e avançar no desenvolvimento de produtos novos. Ela também opera recursos de subvenção econômica à inovação. Antigamente, elas tinham um nome feio, o nome era Fundo Perdido, que é um financiamento que você recebe para executar um projeto, e você não precisa pagar esse financiamento. O nome mudou, mas a FINEP continua operando, aliás, cada vez mais esse recurso. Eu vou falar isso no final, tenham paciência comigo. E o crédito subsidiado também, que é um crédito que funciona em condições muito distintas do setor privado. Então, a gente está falando de taxas, por exemplo, da ordem de 3%, 4%, 6% ao ano, num país que tem uma inflação estimada, projetada para 5,35% ao ano, se eu não me engano. Então, é praticamente juro negativo que a FINEP opera atualmente. Vou começar falando sobre crédito, que tem a desvantagem de gerar dívida e, em compensação, tem a vantagem de ser o mecanismo mais flexível que a FINEP tem para apoiar empresas. Então, você tem uma empresa que quer modernizar a forma de produzir. Ela quer desenvolver produtos novos, ela quer digitalizar as operações, ela quer implantar plataformas de relacionamento com seus clientes, a empresa quer melhorar a sua forma de oferecer serviços. O que ela pode fazer? Se é uma micro, pequena e média empresa, financiamentos até 15 milhões de reais, mas que podem ser de 20 mil reais, de 50 mil reais, ela pode acessar os recursos do crédito descentralizado da FINEP, trabalhando com taxas da ordem de 6% a 8% ao ano, mais ou menos, a 10% no caso de médias empresas, um pouquinho mais alta, mas por meio de uma rede de agentes descentralizados que fez a FINEP alcançar um recorde histórico esse ano. Nós estamos aí com mais de 4 bilhões de reais em financiamentos a projetos de inovação, que significam 3 bilhões financiados, mais a parte de contrapartida das empresas apoiadas. Foram mais de 1.400 projetos, sendo mais de 500 somente em 2023. Então, nós estamos aí com cerca de 500 empresas do Brasil inteiro que acessaram recursos via Desenvolve São Paulo, via BRDE, via BNB, para inovar. E aí pode ser um financiamento bem pequenininho. Olha, eu tenho uma necessidade de implantar uma plataforma nova para gerenciar a minha frota, porque eu faço manutenção em unidade de usinas solares. Eu posso contar com a FINEP para isso? Pode. Você vai estar digitalizando as operações, você vai estar modernizando a frota? Pode. Então, eu tenho a oportunidade de trazer para dentro da minha empresa uma tecnologia que nasceu na Politécnica da USP ou na Universidade Federal de Pernambuco. Vocês financiam isso? Também. Financiamos da mesma forma. Ou, eu quero desenvolver uma tecnologia do zero com o meu time. Eu tenho um time de especialistas e quero fazer isso. Posso contar com a FINEP? Pode, claro que sim. Para projetos maiores, de empresas de grande porte, a partir de 15 milhões de reais, nós temos taxas que começam na ordem de 3,3%, 3,5% ao ano,
podem ir até 8%, 9% ao ano, isentas de IOF, tanto descentralizado quanto crédito direto também. E aí aqui o relacionamento é direto com a FINEP, por meio da nossa plataforma de financiamento. Aqui eu botei letrinhas bem pequenininhas, que não é para vocês lerem slide nesse momento, é para vocês prestarem atenção no que eu estou falando. Nós temos financiamentos, então, para a área de renováveis, por exemplo, para a cadeia solar, a partir de TR mais 2% ao ano. TR é a menor taxa de referência do Sistema Financeiro Nacional. O valor de novembro era 1,3% ao ano. Então, quem assinava operações com a FINEP no mês de novembro pegava uma taxa inicial de 3,3% ao ano, sem contar IOF, para desenvolvimento tecnológico, inclusive nacionalização de componentes, se for o caso. Nós também temos instrumentos de apoio a startups em fluxo contínuo. Esse aqui é o FINEP Startups, que aporta até 1,5 milhão de reais para startups que querem desenvolver produtos novos. Então, eventualmente, você tem uma empresa que trabalha fazendo montagem de componentes. Você traz componentes de fora, monta e faz o seu módulo aqui no Brasil, faz o seu equipamento aqui no Brasil. Se você quiser desenvolver tecnologias para substituir, mitigar, reduzir a dependência de importações e ter autonomia tecnológica, você pode, por exemplo, apresentar seu plano de negócio para a FINEP e falar: olha, eu gostaria de ter vocês como investidores minoritários na minha empresa. Essa é uma possibilidade concreta. Programa Centelha, que é aqui em São Paulo, implementado em parceria com a FAPESP, em todo o Brasil com as fundações de amparo à pesquisa, que é o quê? Recurso a fundo perdido para você iniciar a sua startup. Então, eu tenho uma ideia inovadora, eu desenvolvi uma coisa num projeto de pesquisa na faculdade e eu quero saber se isso aqui pode virar uma empresa, se eu posso vender no mercado, oferecer no mercado a minha solução. A FAPESP organiza, de tempos em tempos, os editais, você tem um prazo para enviar. Sendo selecionado, a FINEP não só aporta recursos a fundo perdido, como também traz uma série de agentes que vão conversar com você para te dar capacitação. Você vai ter uma imersão no mundo que vai abranger as formas de apoio oferecidas pelo Senai, pelo Sebrae, por vários outros agentes que fazem a capacitação dos empreendedores que participam desse ciclo. E essa aqui é a mais importante, que é a que chama mais atenção, que é a subvenção econômica, sendo que especificamente para a cadeia de energias renováveis, aí incluindo solar, hidrogênio, eólica e outras fontes, nós temos aí a oportunidade de captar recursos na FINEP para desenvolver tecnologias que sejam inéditas no Brasil e que tenham um desafio técnico ainda para ser superado. Então, eu hoje tenho a necessidade, eu como governo federal, de estruturar uma cadeia local. Por quê? Nós tivemos alguns eventos recentes relacionados a descontinuidades de fornecimento nas cadeias globais da indústria. Então, uma das preocupações do governo eu preciso ter uma capacidade industrial para fabricar equipamentos para atender a cadeia eólica, para atender a cadeia do hidrogênio que está em formação. Então, você tem recursos aqui para desenvolver equipamentos, dispositivos, tecnologias em benefício dessas cadeias que não sejam ainda fabricadas no Brasil. Aqui existe uma obrigatoriedade de você contratar instituições de ciência e tecnologia. Não é difícil. Se você fizer uma análise, uma prospecção de mercado para saber assim, bom, qual seria o benefício que eu teria de contratar uma instituição de pesquisa? Vá a um Instituto de Inovação Senai, vá à Politécnica da USP, vá ao CNPEM, que tem o nosso acelerador de partículas, vá a esse tipo de ambiente, você vai descobrir diversas oportunidades de você se beneficiar de serviços tecnológicos oferecidos por universidades e instituições de pesquisa. Aqui é obrigatório ter essa parceria. Já partindo para a conclusão, a ideia é que ao longo de 3 anos você desenvolva uma tecnologia inédita ainda no Brasil, uma inovação, e aqui, nessa seleção pública, a FINEP deu um passo adiante na oferta de recursos de subvenção. Por quê? Normalmente esses recursos são um edital. Você tem uma data, até o dia 10 de dezembro você tem que mandar a sua proposta. Perdeu o calendário, acabou. Aqui é em fluxo contínuo e aqui não tem limite de projetos a serem enviados. O que quer dizer que uma empresa tentou uma vez, olha, eu mandei meu projeto não foi aprovado, a FINEP é muito rigorosa. O que eu faço? Desisto? Não. Você pode pegar o parecer de resposta da FINEP e você pode usar ele como base para você fazer uma versão revisada, melhor daquele projeto e mandar novamente.
o feedback, o retorno que a gente tem tido do setor empresarial é que é essencial, é importantíssimo que essa experiência ganhe força, ela seja oferecida com mais frequência. Por quê? Porque muitas vezes o empresário já investe tempo suficiente fazendo o quê? Fazendo a sua empresa funcionar. Se além disso ele tiver que aprender como é que preenche um formulário, como é que faz isso, sozinho, fica mais difícil o caminho. Então, o fato da FINEP poder receber e dizer, olha, você não acertou, mas os seus pontos frágeis foram esses, A, B, C e D, o próprio empresário, ou a pessoa que ele indica para fazer o preenchimento dessa proposta, pega o parecer da FINEP e fala, bom, se eu revisar isso, eu consigo apresentar um projeto melhor com chance de aprovação. Então é isso que eu vou fazer. Paulo, quanto tempo demora esse feedback? A gente está trabalhando com... Depende. Se for, vou passar adiante para te dar essa resposta exata. Nós temos 2 etapas, daqui a pouco eu volto. Estou encerrando já. Habilitação e análise de mérito. A habilitação, que é a verificação de conformidade, ou seja, se a empresa mandou a documentação da maneira que tem sido indicada, aqui a gente está respondendo com 10 dias corridos, 15 dias corridos. Então, em 2 semanas, a empresa sabe se ela mandou o dossiê montado da forma adequada. A análise de mérito, que é mais complicada, porque a gente conta com especialistas na área tecnológica, ela demora de 60 a 90 dias corridos, dependendo da complexidade do projeto. Ainda assim, você fala assim, bom, eu mandei, eu não tenho a pressão do investimento ainda, ou seja, eu posso esperar aí 3, 4 meses para saber se a FINEP vai apoiar ou não. Eu recebi uma negativa, eu avalio com base na negativa se eu tento mais uma vez, se eu desisto ou se eu mudo a abordagem. E aí os empresários, o retorno deles tem sido muito positivo. Só para encerrar, vou destacar esses elementos aqui. Os temas atuais: eólico offshore, energia solar, tecnologias para geração limpa. Aqui entra maremotriz, hidrelétrica, nuclear, eólico onshore, armazenamento de energia, transmissão ultra alta tensão, hidrogênio e fontes renováveis. Dos 85 milhões que eu tenho para fornecer de subvenção econômica para essa ação, nós temos ainda 45, 50 milhões disponíveis. E isso vai melhorar. Por quê? Indo para o último slide, para eu não estourar muito meu tempo, mas esse material vai ficar todo gratuito para vocês, a AB Solar vai fazer essa gentileza de disponibilizar. Isso para quem respondeu o formulário, depois no final eu vou explicar, tá? Aqui são os projetos aprovados até agora. Então nós temos o VEG, por exemplo, que é uma estrela mundial na área de tecnologia, uma gigante brasileira nessa área, mas nós temos startups como a Cira Solar, que trabalha com dirigíveis e veículos autônomos voltados para monitoramento ambiental. Energy2Go, que é uma empresa de oferta de bancos de armazenamento de baterias, espalhados pelo mapa. E a Nex Energia, que trabalha nas áreas de biogás, fotovoltaica e outras. E a nossa ministra anunciou semana passada em Dubai a oferta de 850 milhões de subvenção econômica nos próximos 3 anos para a transição energética, dos quais, aí eu vou fazer esse comentário para vocês, vou fazer em primeira mão aqui, dos quais 250 serão para energias renováveis, transmissão e armazenamento. Então, recurso não reembolsável, ou seja, que você não tem que pagar de volta para inovar na cadeia fotovoltaica, na cadeia do hidrogênio, vai ter. O grande desafio da FINEP é encontrar os bons projetos que devem receber esse apoio para que tenham sucesso no seu desenvolvimento tecnológico. Para encerrar, agradecendo a paciência de vocês, tem o meu telefone de contato, tem meu e-mail de contato. Aqui eu vou só pedir uma gentileza, não telefonem no sentido tradicional, mandem WhatsApp, que é mais fácil para mim visualizar. Às vezes eu estou fazendo uma palestra e não consigo atender, a pessoa fica chateada. Manda pelo WhatsApp, olha, Paulo, eu vi sua palestra na AB Solar, eu vi em vídeo, porque a partir do dia 12 todo mundo vai poder assistir, né, pelo que eu entendi, gratuitamente, e eu queria mais informações sobre essas formas de apoio FINEP, eu quero uma reunião, aí vocês fazem o teste, se é tão fácil quanto eu estou falando, porque as pessoas falam assim, mentira, você é governo, o governo é lento, o governo não responde. Gente, eu tenho um compromisso pessoal de responder até dia útil, isso aqui é o meu WhatsApp profissional, ali é o meu e-mail, então um dia útil eu digo para você, se a gente pode agendar uma reunião, o que a gente pode fazer para discutir o seu projeto. Ok? Eu vou testar, eu vou querer. Pode deixar. Oi, eu quero, Paulo, o que a gente faz? Em um dia útil eu consigo responder. Vamos ver, eu vou cobrar. Obrigado. Obrigada, Paulo. E eu vou voltar com a palavra, então, para o Rafael Roque, né, que vai fazer agora a negociação aí dos palestrantes e, se vocês tiverem pergunta também, vocês façam aqui para eles. Bom, eu vou fazer... O ponto do grupo de trabalho de financiamento é justamente esse, né? Tentar promover e trazer ideias e
propostas para a gente discutir como que a gente incentiva e faz crescer o setor de energia renovável no Brasil. Acho que aqui a gente teve bons exemplos de discussões que são as discussões que a gente gosta de ter no grupo de trabalho. Acho que vale a pena, se alguém tem algum ponto aqui do pessoal da plateia, a gente não consegue pegar online aqui. Não? Tá. Bom, eu acho que eu queria fazer uma pergunta para o Paulo. Dentro do que o FINEP tem feito hoje, acho que você mostrou alguns exemplos, mas assim, para a gente tentar, acho que o Energy to Go você indicou, né, que são projetos de armazenamento espalhados ao longo do Brasil, mas concretamente, assim, quais são o que o FINEP quer ver, né, em termos mais concretos? Ótima pergunta. A primeira questão é, quando a gente está oferecendo o crédito, por exemplo, o que a gente quer ver é um projeto em que a empresa assume o compromisso de aprimorar tecnologicamente a sua operação. Veja, apesar do recurso ser público, não é o governo que diz o que o empresário tem que fazer. O empresário é o especialista no negócio. Então ele fala, bom, eu vou captar esse recurso porque eu preciso digitalizar minha operação, porque eu preciso incorporar medidores que me mandem sinais por antena. Ao invés de eu ter que ir no meu cliente fazer uma determinada medição, uma avaliação para ver o que está acontecendo numa unidade geradora, eu quero ter um mecanismo que eu consiga fazer isso à distância. Só que isso, para mim, é um salto tecnológico. Eu tenho que comprar equipamentos novos, teoricamente eu vou ter que desenvolver fornecedores novos, eu vou ter que testar para ver se vai funcionar. Então você conta com crédito FINEP para isso. Na subvenção, ou seja, no recurso não reembolsável, aí a FINEP quer projetos realmente ousados de desenvolvimento para benefício do setor. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem aí uma expectativa de um boom na área de fotovoltaica flutuante. O Brasil não tem autonomia tecnológica em placas fotovoltaicas flutuantes. Então, se você tem uma proposta para desenvolver um flutuador, para desenvolver um módulo fotovoltaico que aumenta a eficiência de captação de energia, você pode apresentar para a FINEP. Esse tipo de projeto a FINEP quer apoiar. Eu tenho um boom de eólico offshore previsto. A Petrobras anunciou investimentos, várias empresas da área de energia também já anunciaram. Pois bem, como é que nós vamos instalar, como é que nós vamos operar, como é que nós vamos fazer a manutenção de uma torre eólica que está a 1,5 km da costa? Esses métodos não estão maduros, não estão consolidados. Existem. Mas o domínio tecnológico brasileiro ainda não é incontestável nesses segmentos. E para fechar, para te devolver a palavra, vou falar do hidrogênio. Aí o hidrogênio é uma questão mundial. Não existe ainda cadeia madura, nem no fornecimento de tecnologia, nem nos mercados que vão acessar esse hidrogênio. Por quê? Você tem China se posicionando, a Alemanha se posicionando. Agora, se todos os investimentos anunciados começarem agora, você não tem quem forneça eletrolisador suficiente. Isso é fato concreto. A coisa parecida está acontecendo com a solar fotovoltaica. Se todos os investimentos anunciados nos próximos 10 anos acontecerem nos próximos 10 anos, você vai ter lacuna de fornecimento de equipamentos. Isso é fato. As projeções, o Energy Outlook, por exemplo, 2022, ele foi claro mostrando que tem um descompasso, o crescimento está maior do que a capacidade produtiva de equipamentos. Então, o Brasil, a forma que o governo brasileiro tem de estimular o aumento da fotovoltaica, o aumento da eólica, a estruturação da cadeia de hidrogênio é essa. Eu quero desenvolver fornecedores nacionais desses equipamentos que sejam capazes de atender o mercado internacional, mas garantir a oferta brasileira desse tipo de insumo. Excelente, Paulo. Bom, só em respeito ao tempo também, até porque a gente tem outros painéis, eu queria agradecer imensamente os painelistas de hoje, agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco mais do grupo de trabalho de financiamento. Fico aí à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida. Acho que a gente a gente faz a disponibilização das apresentações, de novo, para quem tiver feito a inscrição, a gente consegue fazer esse envio. Queria agradecer a todos aqui. Muito obrigado, viu?